A noite havia caído sobre o Egito, e um silêncio pesado tomava conta das casas do povo de Israel. Durante séculos eles viveram como escravos sob o domínio de Faraó, sofrendo trabalhos forçados e opressão constante. Mas naquela noite, algo diferente estava prestes a acontecer. Deus havia enviado Moisés para libertar o seu povo, e depois de várias pragas sobre o Egito, a última estava prestes a vir. Em Êxodo capítulo 12, Deus deu uma ordem muito específica aos israelitas. Cada família deveria escolher um cordeiro perfeito, sem defeito, e sacrificá-lo. O sangue daquele cordeiro deveria ser passado nos batentes das portas das casas. Aquela marca não era um simples ritual. Ela representava proteção, fé e obediência. Naquela mesma noite, o Senhor passaria pela terra do Egito, e a morte alcançaria todos os primogênitos das casas egípcias. Porém, quando o Senhor visse o sangue do cordeiro nas portas das casas dos israelitas, ele passaria por cima delas. E é exatamente daí que surge o nome Páscoa, que significa passagem. Aquela noite marcou para sempre a história do povo de Deus. Enquanto o Egito chorava pela perda de seus filhos, nas casas marcadas com sangue havia vida, proteção e livramento. O cordeiro havia morrido, mas sua morte havia salvado aqueles que estavam dentro da casa. Aquele momento não era apenas sobre libertação da escravidão física, mas também sobre um sinal profético que apontava para algo muito maior que aconteceria séculos depois. Todos os anos, o povo de Israel deveria lembrar daquela noite. Comer o cordeiro, o pão sem fermento e as ervas amargas, recordando que Deus havia libertado seu povo com mão poderosa. A primeira Páscoa não era sobre comida, tradição ou celebração comum. Era sobre redenção, sobre livramento e sobre a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. E aquele cordeiro sacrificado naquela noite carregava um significado profundo que atravessaria gerações. Séculos depois, em Jerusalém, durante a celebração da Páscoa judaica, um acontecimento mudaria a história da humanidade para sempre. A Bíblia revela que Jesus foi apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como na primeira Páscoa um cordeiro morreu para que outros vivessem, na cruz Jesus se tornou o sacrifício perfeito. Ele foi preso, julgado injustamente e crucificado exatamente no período em que os cordeiros pascais eram preparados para o sacrifício. Nada disso aconteceu por acaso. A morte de Jesus cumpriu aquilo que a primeira Páscoa apontava desde o início. O sangue do cordeiro no Egito protegia as casas da morte, e o sangue de Cristo oferece salvação e perdão para todos que creem. O apóstolo Paulo declarou em 1 Coríntios que Cristo é a nossa Páscoa, o cordeiro que foi sacrificado por nós. Isso significa que o verdadeiro significado da Páscoa não está em chocolates ou tradições modernas. O verdadeiro significado da Páscoa está na cruz, na ressurreição e na vitória da vida sobre a morte. 3 dias depois da crucificação, Jesus ressuscitou, mostrando que o pecado e a morte não tiveram a palavra final. A Páscoa, portanto, é a celebração do maior ato de amor da história. Deus entregando seu próprio Filho para trazer redenção à humanidade. Assim como os israelitas confiaram no sangue do Cordeiro para serem salvos naquela noite no Egito, hoje cada pessoa é convidada a confiar em Cristo para receber vida eterna. A mensagem da Páscoa continua ecoando através dos séculos, lembrando que Deus oferece perdão, restauração e esperança. Por isso, ao lembrar da Páscoa, recorde que ela fala sobre libertação, sobre graça e sobre um amor que venceu a morte. Se essa mensagem tocou o seu coração, curta este vídeo, deixe seu comentário, siga o perfil para acompanhar os próximos conteúdos, sugira novos temas para os próximos vídeos e, acima de tudo, busque conhecer a palavra de Deus, lendo a Bíblia e dedicando tempo para orar.